Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating e Sharing, episódio número 53, e hoje temos connosco Jorge Pimenta. Viva Jorge, tudo bem? Olá, Luís, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado eu por aceitar aqui o desafio. Olha, o primeiro desafio é falar um bocadinho de quem é o Jorge Pimenta e aqui um bocadinho a sua jornada profissional e académica. Faz favor. Eu vou resumir, porque não ficamos aqui o dia todo nisto. Não? Sim, sim. Muito resumido. Eu sou formado em economista, portanto, em economia, sou economista, mas eu sou um economista prático, entre aspas, tenho uma carreira muito ligada à área dos negócios, em várias áreas. Portanto, eu tirei o curso já no século passado, né? Posso dizer assim, ninguém. E comecei a trabalhar numa multinacional, no arranque da minha carreira, na L'Oréal, multinacional muito interessante, e fiquei logo agarrado neste mundo dos negócios, das operações, e foi muito interessante. Depois fui fazendo a minha carreira, criei também logo a minha primeira empresa, logo ali no virar do século, e as coisas foram andando. A história tem muitas peripécias, mas depois tive a oportunidade de trabalhar em empresas muito interessantes em Portugal, na área das operações, nomeadamente na Sonai, na Porto Editora, que é uma empresa que eu gosto muito. E isto deu-me Uhum. uma bagagem muito grande em diversas áreas, portanto estamos a falar em Certo. áreas muito diferentes. E há 10 anos aterrei aqui no Instituto Pedro Nunes e tem sido esta a minha carreira, a minha viagem. A tua jornada, boa. Ou Minha seja, jornada. Jorge, tu neste momento tens a responsabilidade da parte de inovação, não é? Ou seja, também na parte do Space Solutions, se não estou em erro. Podes-me partilhar aqui, ou seja, vocês estão no epicentro, né? Ou seja, aqui da parte de inovação e também da parte do empreendedorismo, né? Que hoje em dia também é muito falado. Podes partilhar aqui um conjunto de iniciativas, ou seja, e qual a tua sensibilidade a nível de, ou seja, fala-se muito da questão das startups em Portugal, como é que tem corrido esta jornada e estas oportunidades que existem? Bem, esse é um tema muito interessante e que me toca muito. O tema das startups tecnológicas é hoje mais falado, por vários motivos bons. Mas as startups são empresas, não é? E sempre se criaram empresas em Portugal e no mundo, e portanto, a particularidade das startups é que elas estão baseadas numa tecnologia que é escalável, que pode crescer muito rápido. E essa foi a grande, como é que dizer, a grande mudança, no final do século passado e agora neste século que estamos a viver, de empresas que nascem e que muito rapidamente atingem operações muito grandes e Claro. têm impacto mundial. E essa é a diferença da startup, para começar. A Certo. tecnologia é só o meio, ok? A É tecnologia isso só mesmo. o meio que acelerou muito, né? Portanto, todos nós temos hoje à nossa disposição tecnologia que nos acelera imenso todas as tarefas do nosso dia-a-dia, desde a encomenda à comida a tantas outras coisas. O que é que, Uhum. o que é que aconteceu aqui em concreto com o IPN em Coimbra? Pronto, o IPN quer dizer, tecnicamente ou legalmente é uma associação sem fins lucrativos, foi Certo. criada pela universidade, por um conjunto de visionários ainda nos anos 80, que é muito interessante, e portanto é a incubadora há mais tempo em atividade em Portugal, portanto, desde 96. Uhum. O PN foi constituído em 91, porque ele é muito mais do que só uma incubadora. O que o IPN faz, assim, muito Uhum. resumidamente, tem estas atividades de incubação e aceleração de empresas, de startups tecnológicas, mas Uhum. acima de tudo, e em primeiro lugar, o IPN é um instituto de investigação aplicada. Trabalha com empresas e para empresas em desenvolvimento de novas soluções técnicas, tecnológicas para os produtos e serviços que as empresas, sejam Desenvolve. elas startups ou empresas Uhum. já maduras, Maduros. oferecem no mercado. E, portanto, o nosso foco é sempre esta aplicação da tecnologia. E isso fez com que depois, com o aparecimento das primeiras empresas no IT em Portugal, etc., Uhum. aparecesse esta ideia de que, epá, se calhar estes produtos têm mesmo mercado. E, portanto, aí então começaram a surgir as primeiras empresas aqui em Cuba e foi naturalmente que apareceu a incubadora, portanto, no final de 95, Uhum. e que a partir de 96 temos tido então este acompanhamento de um conjunto muito interessante de empresas e de pessoas. Eu acho que a diferença no que nós fazemos tem a ver com esta nossa abordagem muito centrada no empreendedor. Agora vou utilizar aqui um Ok. bocadinho de jargão, entrepreneur Certo. centric. Porque é muito importante no início destas iniciativas, destas Uhum. novas empresas, um conjunto de apoio, de mentoria, de suporte
quem já tentou começar uma empresa ou um projeto sabe que no sim. início é tudo difícil. Portanto, se eu puder dar um conselho a quem nos está a ouvir e que quer iniciar uma empresa, é realmente contactar uma incubadora, contactar uma destas estruturas, porque eles podem não ser a incubadora certa, ou podem não encontrar, se calhar, todas as respostas, mas vão encontrar algumas respostas, vão encontrar pessoas que já passaram, que já fizeram, que têm experiência e que ajudam um bocadinho como dizer, a desviar as grandes pedras do caminho. Não consegue desviá-las todas, mas é esse trabalho que é muito, muito interessante e que tem permitido em qualquer tipo de Coimbra, mas em Portugal nós conseguimos criar estas fantásticas empresas, algumas unicórnios, outras menos unicórnios, também Sim. igualmente interessantes. E, portanto, essa tem sido aqui o nosso trabalho aqui no IPN e que tem sido muito, muito enriquecedor para mim, particularmente, mas acho que para a cidade e para a região e para o país, acho que é a prova de que todo o nosso investimento enquanto sociedade na criação de universidades, de conhecimento, de nos transformarmos enquanto país num país mais aberto, um país com mais literacia, com mais formação, tem resultado depois no que é o nosso dia a dia, porque é através dos produtos e serviços que estas empresas criam que nós temos uma vida melhor. Eu acho que ninguém trocaria viver em 2023 por viver há 50 ou 60 ou 70 anos atrás. Portanto, acho que Claro, por aí estamos resolvidos do impacto da tecnologia. sim. E no final do dia também vamos ser mais competitivos, né? De certa Exatamente, forma. isso é muito Claro. importante. Diz-me uma coisa, Jorge, há uma a sensibilidade que nós temos é que, como tu dizes muito bem, a importância destas incubadoras, porque são pessoas que têm essa experiência e que já passaram por desafios. Qual é que tu sentes que são os principais desafios que essas empresas tentam? Como tu dizes, no final do dia, sejam startups ou não, são empresas no final do dia e são constituídas por pessoas, não é? Na tua sensibilidade, quais é que são os principais desafios e como é que vocês tentam, de uma certa forma, auxiliar eles, seja mentoring, seja no financiamento, seja no que for, por forma que, pelo menos, alguns passos sejam Exato. menos dolorosos, vamos chamar assim. Não é? Ou seja, sejam dolorosos e sejam menos dolorosos e mais rápidos. Ou seja, uma das coisas que é muito importante em qualquer novo produto ou novo negócio é nós temos com maior rapidez os testes e a sensibilidade do que é o mercado e do que é que são os potenciais problemas e Claro. oportunidades. Portanto, muito do que é, às vezes, o nosso a nossa lentidão, o procrastinar, etc., nas startups não dá. Portanto, temos mesmo que ser muito, muito rápidos a testar, ou o mais rápido possível a testar. Quer dizer, por um lado, a tecnologia do produto, ou seja, aquela solução técnica funciona assim ou não? Okay? Uhum. Pronto. Essa, eu diria que é a primeira porque é mais simples. Mas, acima de tudo, o que eu me preocupo muito é perceber se essa solução de mercado funciona ou não. Ou Uhum. seja, se eu tenho clientes, modelo de negócio e se consigo ali gerar uma empresa rentável. E, portanto, nós trabalhamos muito nestes dois eixos. Por um lado, a área da tecnologia, porque ela é Uhum. complexa. Como tu sabes, Claro. nós temos imensos desafios hoje em dia no desenvolvimento tecnológico, pela velocidade, pelo impacto, pela mudança, inteligência artificial, tudo isso impacta Uhum. empresas que são puramente tecnológicas, mas também empresas que são zero tecnológicas, não é? Isso Todas mesmo. as empresas de produção, serviços, sei lá, isto é realmente... mas por outro lado tens esta questão do negócio, é como é que tu, entendendo um problema ou uma oportunidade, o consegues transformar num negócio viável. E isto, aí, a tecnologia já não é tão importante, é só um meio, como eu disse ao bocado. Certo. E, portanto, nós, do lado do IPN, o que nós temos é um conjunto de 6 laboratórios, onde trabalham mais de 150 pessoas, onde trabalhamos muito esta questão da validação tecnológica. É Boa. muito importante que tu, quando arrancas, tu percebes que o que tens é sólido, tens uma proposta de valor clara, entendes bem aquilo que estás a apresentar, Uhum. tens uma prova de conceito, ou pelo menos Uma pré-validação, vá, né? uma validação que aquilo tem resultados e que são resultados reais. E, Sustentável. portanto, essa parte para mim é muito importante. E depois aí tu entras no que é a validação do mercado. E aí é que eu acho que muitos dos nossos Uhum. empreendedores e das pessoas que iniciam um negócio têm bastantes dificuldades. O mercado português, enquanto mercado de consumo, é um mercado curto, ok? Claro.
somos, do ponto de vista, por exemplo, do Estado, tudo que seja, somos muito centralizados e, portanto, é muito difícil, por vezes, testar algumas soluções. Uhum. E do ponto de vista dos consumidores, nós, de facto, não somos um país com muitos Somos consumidores. os mesmos milhões que nascemos, quase, não é? Exatamente. Não sendo atenção, porque depois nós podemos olhar para outros casos, como, por exemplo, a Estónia, que é um país muito interessante do ponto de vista de startups, que tem 2 milhões de pessoas. Portanto, nós temos 5 vezes mais. E, portanto, o tamanho é sempre relativo. Mas, pronto, acho que todos os ouvintes percebem que, em algumas áreas, é muito difícil validar alguns conceitos. E, portanto, o que nós tentamos fazer aqui é que, rapidamente, pomos estas empresas não só em contacto, porque nós muitas vezes estamos a falar em soluções de business to consumer, não é? Soluções diretas Claro. para o consumidor, mas muito, a maior parte das vezes eu diria que estamos a trabalhar em business to business, portanto, ou seja, nós vamos vender o produto ou o serviço ou tecnologia a outras empresas. E aí é preciso encontrar empresas nesta área, no vertical ou Claro. com a maturidade que nós pretendemos. E, portanto, um desafio que temos e que eu coloco logo aos nossos, é encontrar outros parceiros, clientes lá fora. Porque se em Portugal às vezes há aquela expressão dos santos da casa que não fazem milagres, eu acho que faz muito verdade no sentido em que eu por vezes posso estar a ser enviesado na análise, ok? Certo. Porque eu conheço demasiado, tenho muitas amarras a um conjunto de coisas. Claro. Então, vamos testar com um cliente em França, na Escandinávia, onde quer que seja, para perceber se realmente aquilo que eu estou a fazer faz sentido nestes mercados. E a maior parte dos mercados hoje são globais, as necessidades são Pois. perfeitamente transversais, pelo menos na Europa. Não há para mim desculpa nenhuma para não dizer que eu não posso testar uma solução qualquer, a menos que seja, sei lá, molho para pastéis de bacalhau, só nós é que mesmo, Pastéis de nata, vá. ou pastéis de nada, ou que seja, não há desculpa nenhuma para não testar isto, às vezes até num ambiente um bocadinho mais difícil, mais ao seu estilo, porque eu aí percebo mesmo bem quais é que são as dores dos clientes. E essa para mim essa validação é a missão número 1 do empreendedor quando está a descobrir. Portanto, uma startup ou uma empresa quando está a começar tem desafios e tarefas muito concretas. Quando a empresa Claro. avança, quando nós passamos da validação para a construção da solução, vai ter outros desafios e depois quando cresce tem outros desafios. E, portanto, muitas vezes é fácil pôr tudo no mesmo saco, não é? Tipo, o desafio é Claro. construir equipa. Ok, o desafio de construir equipa é muito difícil, mas se eu não sei o que é que eu vou fazer, então se calhar é para construir Nem é equipa. preciso equipa. Ou seja, portanto, o que nós fazemos no início tem muito a ver com isto. Portanto, validação de tecnologia, validação do mercado, depois existe validade, muito bem. Tens o tema do financiamento, tu falaste aí, é um tema histórico em Portugal, é que muitos empreendedores vêm e começam empresas com muito pouco dinheiro no bolso, não é? Uhum. Por razões várias, não é? Claro. Portanto, é preciso encontrar financiamento externo, seja ele de investidores de capital de risco, seja ele através de grants, portanto, de subsídios, de outras oportunidades que existem no mercado. Há muita ideia que todas as startups têm que ser financiadas por investidores de capital de risco. Isto não é Claro. todo verdade. Eu diria que, em primeiro lugar, elas têm que ser financiadas por clientes, portanto, encontrar clientes que queiram pagar. Isso mesmo. E, em alguns casos, nós temos, de facto, algumas empresas que, pelas suas características, podem ser investidas por investidores de capital de risco, que podem acelerar muito o crescimento desta empresa, porque é um bocado aqueles negócios que é go big or go home, né? Não dá para fazer em pequeno. E depois tu consegues encontrar, então, o modelo e o financiamento e o tipo de financiamento suficiente para tu arrancares e começares a operação, então depois ajudar as empresas nesta outra fase, que é a operação, a criação de processos, a criação de equipas, que Certo. não é tão sexy, entre os empreendedores não gostam tanto, mas é muito importante, porque quando tu passas do sonho da construção Para a realidade, vá. daquele projeto muito, para depois, o que é uma empresa? Uma empresa é um conjunto de pessoas tem procedimentos e regras e formas de trabalhar em conjunto, e isso pode ser mais informal, pode ser mais formal, mas elas existem sempre. Não é? Nós Claro. não trabalhamos quando nos apetece, olha, hoje vou trabalhar na empresa só das 2 da manhã às 5. Se calhar não Claro. dá sempre, por vezes dá, mas Claro. como é que isso faz? Isso tem muito a ver depois então com o que tu, enquanto empreendedor, enquanto fundador da Uhum. empresa, queres fazer
e queres construir. Nem toda a gente quer construir unicórnios. Há pessoas que só Sim, querem ter um negócio estável, porreiro, uma equipa de 3 pessoas, e estão bem. E nós também, eu acredito muito nesse modelo também. e também acredito que acaba de haver um contrabalanço, porque às vezes acho que, não sei se tens essa sensibilidade, Jorge, as pessoas às vezes põem essa ideia, essa expectativa, não estou a dizer que é errada, todos têm que ser unicórnios, quando acho que não. Às vezes acho que as coisas até acontecem, porque eles, não, se calhar, ninguém, não acredito, perdão, vou corrigindo aqui a palavra, não estou a dizer que as pessoas, quando criam, automaticamente estão a dizer que vai ser unicórnio. Tem mentalidade, sim, que a empresa quer que tenha sucesso e que cresça, mas às vezes há várias contingências que faz com que elas cresçam tal dimensão que nem estavam à espera que o fosse. E isso também pode ser prejudicial para essas pessoas que se pensam dessa forma, ou seja, devem ser ambiciosas, mas devem fazer um balanço também. E eu já vi parceiros ou colegas que, não, tenho 5 pessoas, 4 pessoas, 10 pessoas, e desculpa a expressão, estou bem, quero aumentar sim um bocadinho mais a minha faturação, mas daqui É. não. Eu acho que é uma questão de expectativas, são de expectativas, como tu bem disseste. Ou seja, as empresas começam, ou seja, ao contrário do que as pessoas pensam, o tempo de vida de uma empresa médio é muito curto. Ok? Eu no outro dia tinha uma estatística, agora por acaso não tenho aqui os números de cor, mas em média, em Portugal, eu vi uma coisa do Banco de Portugal, que é assim a última. O tempo de vida médio de uma empresa era entre os 20 e os 30 anos, das empresas criadas nos últimos, penso, as datas eram mais ou menos de 1970. Pronto, ou seja, as empresas nascem, crescem e morrem muito mais rapidamente do que nós. São muito poucas Sim, as empresas que duram mais de 100 anos. E algumas, sim, nós temos algumas muito famosas em Portugal, como a Bertrand, etc. Mas, ou seja, as empresas têm um objetivo, às vezes nascem, crescem e desaparecem. O objetivo ou de são cada um compradas e são inseridas até no são outro negócio. integradas, exatamente, exatamente. Ou seja, o objetivo de cada um não é necessariamente construir um mega império. Eu acho que essa megalomania, acho que aí sim, como tu dizes, é errada, porque eu também estou-me a focar nas coisas erradas. Eu tenho que focar em ter um bom produto e ter bons clientes e o negócio a ser rentável. A escala a que isto se faz, eu não acredito que mesmo as que chegam a Uhum. tamanhos gigantescos tenham sido preparadas para isso. Ou seja, no Não, início elas podiam ser pequenas, grandes ou médias, não houve um objetivo. Houve um objetivo dos fundadores, das pessoas que começam a criar um impacto. Eles queriam ter um impacto, certo, queriam mudar qualquer coisa. Por vezes nós, por coincidências, por sorte, por trabalho, por muitas coisas, a coisa acaba por chegar a uma escala muito grande. claro. Mas no arranque, se nós pomos o foco, ou seja, eu só tenho sucesso se for gigantesco, epá, então a probabilidade de falhar Até é porque muito grande. isso até pode prejudicar a equipa na minha sensibilidade, porque o que é para mim sucesso é diferente se calhar para ti, e isso pode gerar uma expectativa de se calhar até já a empresa já está qualitativamente até com resultados bons, mas parece que estamos sempre atrás de uma coisa que pode até nem É, isto, acontecer, né? isto mal comparado eu não gosto muito das metáforas do futebol, do desporto, eu não posso estar a criar, treinar os jogadores para serem todos Ronaldos. O Ronaldo é fantástico, é top, mas quer dizer, há guarda-redes, há médios, há defesas, etc. E todos podem estar bem e fazer uma prática saudável, etc. E essa expectativa põe o foco errado, porque, Sim, porque se o teu objetivo é seres só Ronaldo ou Messi, ou não sei o quê, então pá, as pessoas vão se frustrar alguns no processo. E, portanto, este processo é um processo muito difícil, não é? Acho que ninguém e é que tenha criado penoso, uma né? Atenção. Ninguém que tenha criado uma empresa, muito honestamente, vai dizer isto é só rosa, não é? É um processo difícil. Agora, é um processo que tu podes tomar o teu destino e a transformação das coisas que tu queres ver melhores nas tuas mãos. Pá, Sim. isso dá uma realização ao próprio fantástica. Eu hoje não estou nesse processo, mas quando estive nesse processo, eu digo sempre, à altura que fui, se calhar, mais feliz e se calhar também mais naif, era quando eu achei, na primeira empresa, quando eu achava que ia mudar o mundo. Eu achava mesmo. Claro. Certo? Essa energia leva-te a fazer mais, melhor. É uma energia realmente fantástica. Nós, quando estamos. E difícil de transmitir a outras pessoas que não é no sentido de nós somos mais ou menos, mas é Não, difícil de expressar isso porque parece que está no nosso sangue de querer fazer acontecer, por assim dizer, assim de uma forma é. E simplista. essa energia é muito importante. E, portanto, há uma coisa que eu tenho.
para mim, agora, mas mesmo que vá fazer outra coisa no futuro, pá, é este respeito, pá, pelos empreendedores, no sentido do empreendedor, ele está a dar o melhor de si, a sua energia, tudo aquilo que quer, não necessariamente com o objetivo só de ter lucro ou ganhar muito dinheiro, não é Claro, esse, eu acho que não é essa a motivação de grande parte dos empreendedores, pá, é a motivação de transformar, de fazer melhor, de deixar o uma nosso marca, pequeno né? mundo um Claro. bocadinho melhor do que aquilo que nós encontramos. E isso é muito positivo. E sejam eles, atenção, nesta área da tecnologia, ou mesmo na área social e noutras áreas onde nós Claro. vemos pessoas com iniciativas que vê-se assim, pá, fantástico, é isto, Excelente. É. é isto que nós devemos ser enquanto seres humanos que aqui andamos neste grão aqui a gravitar Sim. volta do Sol. Totalmente de acordo. Jorge, como é que tu tentas aqui dentro deste processo de inovação, barra tecnologia, barra empreendedorismo, como é que tu tentas estar atualizado, por assim dizer? Porque isto, o que a gente fala agora, se calhar daqui a meia hora já podemos estar um bocado É, desatualizados, mas pronto, vamos chamar assim. eu acho que não é tanto. Há duas Assim, claro. dimensões que acho que são muito interessantes. Que é esta dimensão das pessoas que nós estamos aqui a falar, que é o que é que hoje hum, pode motivar um jovem, menos jovem, e atenção que depois também uma das coisas interessantes é quando é que nós somos melhores empreendedores ou quando é que as oportunidades aparecem. E eu não acredito que apareçam só aos 20 e poucos anos quando sai da universidade. Os melhores Hum. casos muitas vezes surgem quando nós já temos alguma experiência, aos 30, 40, 50 e mais tarde. É muito interessante essa área também. Mas, no fundo, o que é que eu me preocupo? Por um lado, entender o que é que hoje os jovens universitários, etc., quando chegam, entre aspas, ao Hum. mercado, o que é que os preocupa, o que é que os motiva, ok? Eu sou convidado para dar aqui umas aulas na Universidade de Coimbra e a minha motivação é, retiro-me algum tempo aqui às minhas obrigações, mas é muito interessante Claro. porque obriga-me a estar ligado à ficha. Ok? Eu não posso ir falar hoje a miúdos que já nasceram depois de 2000, ok? Uhum. Agora só Certo. para isto bata na cabeça de Nenhum algumas pessoas. enquadramento. Opa, as minhas histórias de 1980. Ok, Sim. é interessante, mas o que é que preocupa estes miúdos hoje? Né? E nós tivemos aqui uma transformação, pá, muito grande, que eu acho que só vamos conseguir entender daqui a alguns anos. Foi esta transformação do período do Covid. Né? Sim. A aceleração que teve em relação a um conjunto de comportamentos que nós, enquanto consumidores, nós, enquanto agentes do trabalho, hoje já não voltamos atrás. Ou seja, Sim. esta questão do trabalho remoto, esta questão isto que nós estamos aqui a fazer, quer dizer, parece mentira, mas isto em Ah, 2020 sim. era muito difícil fazer. Em Claro. E, 2019, e, e, e a teres, vamos lá, de uma certa forma, segmentado, se tivesse essa veia, para não dizer excluído, vá, porque é um bocado forte, mas era, de uma certa forma, alguém dizer, olha, Jorge, hoje de tarde vou ficar em casa a trabalhar, a gente sabe o que é que isso queria dizer na empresa isso toda, é, né? mas eu nesse sentido até ainda há bocado referi ali um conjunto de empresas muito, muito tradicionais, onde estas coisas ainda eram. Pá, e hoje tu tens um entendimento que a tua produtividade, a tua criatividade, a tua forma é mais flexível e isso é melhor para as empresas e para as pessoas. Ok? Claro. E essa transformação, e é uma transformação que é no mundo do trabalho, mas também no mundo do consumo. Nós hoje encomendamos uma coisa aqui, não é? E já não Sim. estamos, eu já não espero uma semana. Antigamente, se encomendasse Sim. online, e esperar, aquilo 15 dias era normal, mano. Mas não, eu quero É. amanhã, ou preferência É. no próprio dia. Ou seja, tu tens um conjunto de transformações de como é que as pessoas pensam, agem, as suas expectativas, as suas motivações, que mudam muito. E acho que esta é a tua. Ou seja, se tu estás neste papel, ou se tu tens um interesse pela inovação, tu tens que entender também as pessoas. Okay? Não é só a tecnologia. O outro lado, de facto, é a tecnologia. Como é que as soluções que respondem a estas novas aspirações Hum. das pessoas, às novas necessidades, como é que as soluções, do ponto de vista do digital, mas também do ponto de vista do real e do material, estão a acontecer. E aí tu tens um conjunto de coisas, como obviamente as feiras, as conferências, etc., e acho que é muito importante tu enquanto profissional, te desafiares a expor Claro. o que tu fazes ou pôr em questão o que tu fazes. Acho que isto é muito, muito importante. Nós, por exemplo, no caso do IPN, nós participamos em várias redes internacionais, a EBR, o EIT, etc., e fazemos não só
como forma, por um lado, de promover as nossas startups e de lhes dar claro. oportunidades, essa eu diria que é, se calhar, a maior motivação, mas também para nós percebermos se aquilo que estamos a fazer Para ver está, informação, não é? Certo, não é? está atualizado, está bem, o que é que, e essa motivação incessante, entre aspas, porque nunca há um ótimo, não é? Claro, Acho que essa é uma frase que muita gente ouve, não é? Que o bom, o ótimo é inimigo do bom, e nós tentamos ainda assim entender onde é que podemos adaptar, porque isto é sempre um jogo de uhum, adaptação, não é? Eu não consigo implementar tudo, mas eu vou implementar, vou fazer, vou testar, vou implementar. Acho que essa é a tua obrigação profissional, independentemente de estarmos nesta área da inovação e do desenvolvimento tecnológico ou da inovação, mas se eu fosse quer dizer, um diretor de produção de uma fábrica de bolachas, eu estaria certamente preocupado com a sustentabilidade dos meus processos do ponto de vista energético, as alterações do ponto de vista, sei lá, da utilização de outros materiais, de novos ingredientes, etc. Portanto, são essas coisas que estão Porquê? Porque o consumidor hoje não aceita, é mais exigente, não é? é mais exigente, ou seja, eu já não. Mais exigente e mais conhecedor também, não é? Mais informa-se mais, não é? Procura mais, não é? Talvez, não é? Obviamente também há muita desinformação, né, mas eu acho que hoje não vamos por aí, mas obviamente que essa tomada de consciência, e isto tem a ver com um conjunto de movimentos que eu aprecio muito, ou seja, havia um gajo que havia um bocado uma ideia de nós nos desresponsabilizarmos, não é? Tipo, Uhum, alguém do governo há de tratar, os americanos vão tratar disso, o aquecimento. sim, Não. Nós hoje percebemos que eu tenho que tomar nas minhas mãos também a responsabilidade de ser um consumidor consciente, de poder ser parte da mudança, que é evidente. Eu sim, acho que aqui já ninguém, acho que as pessoas já claro, perceberam que pronto, a Terra não é plana, certo? Acho que isso, o sim, aquecimento global está aí, isto está a arder mesmo, e portanto vai ter várias soluções. Obviamente, a solução para este esgotamento dos recursos da Terra e para o aquecimento global não vai ser só eu utilizar, eu reciclar, eu utilizar escolhas de consumo consciente, mas também passa por aí. E essa acho que é sim, a diferença. As pessoas percebem que a tua ação é uma ação individual, mas que tem um efeito coletivo. E, portanto, eu depois, do ponto de vista das soluções de negócio, vou ter que responder a isso. E, portanto, eu não posso claro, ignorar isso na minha ação. Acho que as empresas, muitas, sim, procuram entender isso, mas essa é um trabalho do próprio. Nós, enquanto indivíduos profissionais, procuramos entender o que é que se vai passar, mas também neste contexto do negócio de como é que a sociedade se move, é muito, muito interessante olhar estes movimentos porque eles depois têm impacto, né? Pois nós claro. vemos isso no dia a dia. Eu diria que no final do dia nós devemos dar também um exemplo, ok? Independentemente de haver pessoas que se calhar não o façam, mas há um propósito, né? E não devemos guiar porque os outros não fazem, nós não devemos fazer o nosso papel. Por isso, nós devemos sim, até porque nós temos, como costumo dizer, a nível empresarial, vamos não tão empresarial, a nossa família, os nossos filhos, e se nós queremos que eles tenham uma boa conduta a nível futuro e impacto, também devemos dar a eles o exemplo, porque senão, Sim. devido respeito, não podemos esperar que as coisas aconteçam por si só, né? Pá, é aquelas velhas frases, quer dizer, eu não posso esperar resultados diferentes se tenho as mesmas práticas. Pá, isso é evidente. Agora, nós acho que durante muito tempo, enquanto consciência coletiva, pá, tornámos um bocadinho complacentes. Maduros. Sim, sim. E acho que o que nos fez, quando nós estivemos em casa fechados, acho que foi um momento muito transformacional enquanto sociedade, porque houve um conjunto de valores que se alteraram. Sim. Alteraram. E nós entendemos, por um lado, dizer, consciência do próprio, o que é que eu quero, as pessoas, no fundo, aquela descoberta Claro, pessoal, acho que foi muito interessante, né? Porque tivemos, ainda que forçado, tempo a pensar em nós, mas também tivemos tempo para pensar, e esse acho que é um desafio societal, porque esta uhum, parte mais individualista, infelizmente, a nossa sociedade, estas sociedades ocidentais já são muito egoístas, é nós pensarmos no coletivo, no outro, e acho que no negócio, então, essa é uma característica muito, muito, muito importante e que eu, por exemplo, valorizo muito nos empreendedores, que é a capacidade da empatia, de entender o outro. E o outro é aquele outro mais próximo da minha equipa, das pessoas que estão à minha volta, dos meus parceiros, mas o outro que é muito, muito importante para mim, que é o meu cliente, claro. a pessoa que está lá fora. E acho que essa descoberta, o Covid foi péssimo, foi muito mal para todos, para a área da saúde e, obviamente, para muitas empresas que não Claro. sobreviveram.
Mas do efeito, se agora olharmos para o efeito coletivo, trouxe aqui coisas muito, muito, muito interessantes e que agora nós estamos a viver e estamos a experienciar e estamos a fazer parte desta experiência sociológica gigantesca Claro. que é muito giro ver acontecer. Isso mesmo, Jorge. Como tu disseste há pouco, ou seja, a vossa convivência com outras empresas, acredito que a palavra inovação é uma palavra que se calhar é banalizada, talvez não sei se é correto ou não. Que tipo de recomendações tu darias em vários setores? Se calhar num setor de tecnologia, diríamos que é mais fácil aplicar esta forma, vamos lá chamar assim, mas nas empresas mais tradicionais, atenção, o nosso tecido empresarial é pequenas e médias empresas, muitas delas são com poucas pessoas, trabalham, às vezes com 3 5 10 15 trabalhadores, nem tanto. Como é que consideras que pode ser, que tipo de recomendações tu consideras que podem ser aplicadas às vezes com pequenas ações? Não podemos associar que tem que ser inovação como um todo e transformar um negócio na totalidade. Mas pronto. Atenção, e inovação há vários, como sabes, a gente não vai falar da teoria de inovação e há a inovação disruptiva, há a inovação incremental, e a maior parte da inovação é a inovação incremental. O que é a inovação incremental? São aqueles pequenos no fundo, evoluções, pá, que fazem com que o teu processo, a tua operação, o teu produto fique um bocadinho melhor. E de vez em quando há assim mas mesmo muito radicais. Sim, Pá, o primeiro conceito que eu daria pá, não se falhe. Olha, tu não tens que instituir como é que eu dizer, uma política de inovação aberta, assim logo, mas há imensas colaborações que as pequenas empresas podem fazer com instituições, obviamente, como a IPN, mas com universidades, com politécnicos, com centros de investigação, que são muitíssimo úteis. Ou seja, já existem estruturas, instituições em Portugal que estão montadas, desenhadas para suportar outras empresas, ok? uhum, Agora, vamos dizer, bem, mas não há almoço grátis, pois. Evidente, não há almoço grátis. Mas sim, uma coisa é que eu dizer, bem, agora vou montar aqui uma equipa, vou aqui partir pedra. Ok, também podes ter que montar a equipa, mas procura ajuda. Existem, no nosso sistema científico e no nosso sistema de inovação, já N instituições em diferentes áreas, e estamos a falar, quer dizer, desde áreas até mais resistentes à inovação, à construção, etc., uhum, até, sim, obviamente, às áreas da saúde, esta ideia da colaboração. Ou seja, se eu quero inovar, se eu quero chegar mais longe, provavelmente eu vou ter que colaborar, seja com outras empresas, e isso também é um caminho, uhum, seja com outras instituições, porque elas até, no caso do IPN, os universidades são mais independentes e, portanto, aí até se calhar mais com menos risco para algumas sim, independentes. E essa para mim era a primeira, é uma primeira mudança que eu gostava de ver mais, ou seja, mais inovação colaborativa. Ok? Porque esta capacidade de nós trabalharmos enquanto cluster, sim, desculpem aqui o termo em inglês, é muito importante. E nós vemos algumas áreas em Portugal, como o cluster, por exemplo, do calçado e do vestuário, que trabalham uhum, muito bem enquanto conjunto e todos beneficiam das melhorias e das inovações. Temos outras áreas onde as empresas, por uma questão às vezes histórica, de mentalidade, são demasiado fechadas. A inovação interna também são processos interessantes. Agora, claro. eu digo que muitos dos processos que nós acompanhamos aqui não vêm de epifanias. Não é? Sabes, que a Sim, inovação é uma epifania. Não, são processos colaborativos, são processos onde nós envolvemos os nossos trabalhadores. O primeiro ativo que qualquer pessoa diz que claro. da empresa são as pessoas. Então, pá, puxem as pessoas para o processo de inovação. Não tem que ser só os investigadores, não tem que ser só as pessoas do departamento de inovação, mas puxem verdadeiramente as pessoas para estes processos, para os desafios. Chamem as pessoas para os desafios. Ou seja, aquela coisa de ter só uma caixa Tragam de as, ideias. tragam as pessoas para junto da equipa, né? No fim de contas, né? Tragam Para não parecer que exatamente. é um departamento privilegiado dos outros, Não, eles não, é que não, não. sabem, os outros mais ninguém, né? Ou seja, puxem nós temos vários exemplos que fazemos este tipo de ações nas empresas. Pá, e as ideias, às vezes, mais giras de trabalhar vêm das pessoas da produção, da linha de produção, do chão da fábrica. Pá, é giríssimo ver isso. Depois, obviamente, os processos têm que ter estrutura. E eu não posso pôr um operador de uma máquina a desenvolver uma nova fibra que tem compostos, Claro. tem compostos vegetais e compostos. Depois, assim, depois deste processo, há um clássico funil, não é? Eu depois vou ter que vou ter que alimentar o funil com fontes externas e internas, mas sejam esse agente colaborativo. E depois, por exemplo, a questão das startups.
E a questão das startups, para mim, é muito interessante, porque as grandes empresas, por vezes, têm uma atitude muito ou desconfiada ou predatória em relação às sim, startups. Mas, efetivamente, as startups oferecem primeiro, um olhar muito desempoeirado, não é? Porque sim, a gente sim, está a começar e muitas vezes até podemos ir um bocadinho mais longe num desafio, pá, porque temos disponibilidade, porque temos equipa, porque temos energia. E, portanto, para as grandes empresas, as startups realmente são uma forma de integrar a inovação muito, muito, muito fácil, e olhar para estas empresas como parceiro. Muitas vezes esta sim, questão da concorrência é onde eu vejo ainda muita resistência. muita tensão, muita resistência, Sim. que nós olhamos aqui para as empresas, por exemplo, de incubadora e nós, por exemplo, neste momento estarão ali em incubação física, não sei o número exato, cerca entre 40 a 50 empresas, e muitas trabalham em coisas parecidas, mas nenhuma delas é concorrente. Nenhuma delas é concorrente, porque elas no fundo serão, quanto muito, complementares. E Complementares, se, não é? Sim. se conseguirem trabalhar em conjunto, com certeza conseguir chegar muito mais longe. Portanto, esta ideia de que eu não tenho que estar constantemente desconfiado, essa ideia da desconfiança constante, acho que é muito errada, porque efetivamente as oportunidades vão fugir se eu não soubesse colaborar. E, portanto, essa é a minha primeira no fundo, conselho, que é: sejam colaborativos no processo, internamente, mas também externamente. E uma das coisas que Certo. nós, aqui, até na introdução, começámos a falar, que é, pá, envolvam os clientes, tragam os clientes à mesa. Quer dizer, eu não, há sempre uma ideia muito engraçada, que é o cliente, a pessoa mais importante de uma empresa, certo? Mas parece que é Certo. uma entidade externa que a gente nunca consulta, que é uma coisa, um oráculo Bellini. Está lá no fim do funil mesmo, só. Não é? É muito estranho, ou seja, porque, por isso é que, ao bocado, como falei da validação do mercado, é falar com clientes reais, pá, não tenham medo de falar com as pessoas. Há muito esta coisa de que, pá, depois vão achar que a solução ainda não está muito boa, não interessa. Pá, tu tens Faz esse parte. feedback, esse feedback te ajuda-te a fazer uma versão nova, etc, etc, etc. E crias relação. Nas startups, então isso é crítico, não é? Porque eu não posso estar a desenvolver um produto durante X tempo e depois chegar, senhor cliente, está aqui para comprar. Ele diz, pá, não era visto que eu queria. Está Pô, bom, gosto muito, é muito bonito, mas não é isso que eu quero comprar. Ninguém pode correr este risco. Nas startups, então, é impossível, mas mesmo nas grandes claro. empresas, nós ainda vemos muito este processo, que é um processo muito interno, com pouco feedback, e que depois acaba por É. no final nós vamos falhar mais vezes, porque a inovação tem muito a ver também com E essa há tolerância ao erro. investimento de tempo, esforço, tudo isso, que depois poderá, parece estar um bocadinho desajustado, não é? Ou seja, não há processos como é que dizer, resistentes ao erro. A inovação parte desse princípio. Nós vamos falhar. Agora, o falhanço tem que servir para eu aprender, iterar e melhorar. Um E processo quanto menos contínuo, não é? Exatamente. E quanto menos eu falhar neste processo, e nós aprendemos e vemos que as empresas que introduzem muitos novos produtos e muita inovação, elas são boas porque aprenderam bem este processo e conseguem rapidamente incorporar nos seus protótipos, nos seus produtos, esta mudança. Esta atitude, ainda muito secretista, de fazer tudo e depois lançar, Sim, ainda está muito presente, e eu acho que cada vez menos, mas é uma das que eu gostava de ver mais, mais implementada, vá. Assim. mais Sim, acelerada. eu acredito que essa palavra que tu disseste, a parte da colaboração, que é super importante, ou seja, muitas vezes até partilha de experiências de outras empresas que se calhar passam por situações semelhantes e que se calhar, gostando ou não, podemos aproveitar os erros que já foram feitos e se calhar não Sem os dúvida. repetir, não é? Uma das, Portanto, uma das, uma das coisas que eu gosto mais nesta cultura, pá, agora mais recente das startups, tem precisamente a ver com esse espírito da partilha, que é, tu tens um conjunto de pessoas que, acima de tudo, assume que está nesta mesma situação de arranque, de alguma dificuldade, pá, e esta entreajuda, pá, é fantástica. Quando tu tens alguém que também já passou, pode ser numa área ligeiramente diferente, mas os desafios vão ser, num certo são sentido, semelhantes, sim. semelhantes, exatamente. Pá, e nós chamamos muito esta mentoria, este acompanhamento de empreendedores, de clientes, também para o processo de Uhum, acompanhamento de claro. startups, eh, porque essa experiência dita em viva voz, epá, é importante, cria laços, também é muito importante que a E gente transforma, rapidamente. porque a pessoa vê que existe, não é? Não é só eu, não é?
E rapidamente, um conselho. Então, quando digo isto da cooperação, também tem a ver com uma coisa que é a jornada do empreendedor. Tu, quando decides criar o teu projeto, tu, num certo sentido, e muitas pessoas que já trabalhavam em empresas ou tinham uma estrutura e uma organização, de repente ficam sozinhas. Uhum. E esta parte do ficar sozinho às vezes é muito negligenciado. Nós esquecemos, temos mesmo, deixou de haver a pessoa da contabilidade, deixou de haver a pessoa de não sei o quê, portanto és Tá. tu que fazes tudo. E este processo, sozinho é mais difícil. Porque Sim, eu preciso discutir com pessoas, eu preciso de ter opiniões. O processo de decisão é de facto um processo individual, cada um de nós tem. claro. Mas este acompanhar é importante portanto, nós tentamos puxar muito esta experiência dos Uhum. empreendedores que já, quer dizer, a gente já apoiou o nascimento de mais de 400 empresas, já apoiámos milhares de empresas aqui, pá, e haverá sempre alguém que pode falar contigo enquanto novo empreendedor, para dar-te a tua experiência. Tu depois, se fores inteligente, Claro, consegues fazer o feedback e depois utilizas a tua decisão. Às vezes claro. ignoras, outras vezes mudas um bocadinho, mas é muito importante isto. E ajustas ao teu contexto, não é? Não. Exatamente, porque esta jornada, a jornada no início é de facto muito solitária. E mesmo quando tu falas com os CEOs de topo, epá, aquilo lá em cima é muito certo. É. Aquilo lá em cima não tem muitas pessoas ao lado para falar. Portanto, Até porque não compreendem toda, não tem uma visão de 360 graus, não é? não, não, eu tenho que falar com pessoas que estejam a ter os mesmos desafios que eu. Ou seja, se eu hoje falar com um tipo, pá, eu estou, imagina que a minha startup já tem 4 anos, eu já tenho 20 pessoas, já tenho uma faturação de 2 milhões, ok? Pá, eu vou precisar de pessoas que já passaram por esta fase que eu agora quero passar Como dos é que 20. vão possivelmente para outro patamar já? Eu preciso falar com pessoas que já. E não necessariamente com o tipo que está a começar agora, se calhar aí até sou eu que vou ajudar a ele, mas ele não vai. Portanto, Eu acho que é uma parte, como tu disseste, desculpa te interromper, Jorge, que acho que é aquela parte da literacia, né? Ou seja, nós podemos, um bocadinho com o nosso conhecimento, não é no sentido, e acho que isto é a palavra que eu costumo usar, que é, não é que eu saiba tudo e os outros não saberão, mas é partilhar só um bocadinho como é que me aconteceu a mim, e se calhar, com a minha experiência no bom sentido, tirar partido dessa informação e se calhar dizer, ok, olha, se calhar de vez de ir por ali, sei que também tenho outra opção. E cabe-me a mim decidir se vou para o que eu acho que é correto ou então beber dessa informação que recebi de uma não, forma gratuita, né? essa partilha, esse give back, depois, uma coisa que eu acho que nós vamos ver muito diferente aqui em Portugal no ecossistema é esta, ou seja, nós viemos, sei lá, há 10 anos, isto é uma coisa muito imberbe, com muito poucos players, etc. Para tu teres mais pessoas agora que já passaram todas essas etapas e que agora já podem também Claro, dar de volta. E esse dar de volta é muito importante. Quando nós vemos aqueles ecossistemas maduros de Israel ou de Silicon Valley, sim, o que tu vês muito isto, ou seja, vês muitas pessoas que já passaram, que voltam ao processo do início e que vão ajudar aqueles, e tudo isto claro. revolve em um sentido positivo, ou seja, enquanto ecossistema ele vai desenvolver-se. Sim, Eu acho eles que sentem que têm aquela missão. Eu já até já posso estar um bocadinho mais à frente, mas tenho que, se calhar, ajudar outros a virem comigo também, é, de forma. e isso vai ser crítico para nós aqui em Portugal, porque eu sou muito positivo e muito ambicioso, mas nós temos alguns desafios no país. Nós temos um país que é um país muito envelhecido, temos alguma dificuldade em Sim, reter talento, em reter talento, pessoas. sim, Nós precisamos claramente de imigração, de importar pessoas, não há dúvida nenhuma, e precisamos de criar boas sinergias. estruturas, boas organizações, boas empresas onde as pessoas queiram ficar. E esta aprendizagem é uma aprendizagem conjunta, ou seja, não Sim, sou eu, Jorge Pimenta, não é o Luís que sabe isto tudo. É nós, claro, enquanto, de facto, eu não gosto muito da palavra ecossistema, mas ela reflete um sim, bocadinho o que é que são os. Se nós olharmos para a natureza, e, portanto, quando olhamos para um ecossistema qualquer, ele tem equilíbrio. Okay? Ele tem micróbios, ele tem libelinhas, ele tem elefantes, enfim, é, é este equilíbrio. Portanto, nós vamos precisar das grandes empresas, das médias empresas, das pequenas empresas, dos empreendedores, nós vamos precisar de pessoas que trabalhem nas empresas, nós não podemos ser todos empreendedores, claro. e portanto, é esta ideia de equilíbrio, de give back, que eu acho que é muito, muito interessante e que nós vamos ver em Portugal mais vivaço. É isso, pelo menos, que Sim. eu espero. E também um bocadinho do que estavas, ou seja, o papel do BNP no sentido de ajudar, que há muita esta cultura de transferência de tecnologia, de tu vais saber qual é o meu segredo e da parte vamos lá, da propriedade intelectual, quando eu sinto que não, se ela existe, está lá, pronto, nós podemos é partilhar com outros, até como é que podemos melhorar é que temos, né?
E por isso é que tu partilhaste até o exemplo de falar com os clientes, né? Sim, sim, sim. Não, o tema, ou seja, a transferência de tecnologia e a propriedade intelectual, por exemplo, são mecanismos, certo? Claro. Ah, Nem todas as empresas se vão basear numa patente ou numa tecnologia que se transfere, mas há muitas onde essa oportunidade é crítica para o arranque, ok? E esses mecanismos são mecanismos legais que defendem um conjunto de conhecimentos e investimentos que são feitos e, portanto, devem ser utilizados de forma inteligente. Muitas das ideias de negócio são ideias que não são Uhum. patenteáveis, não têm uma tecnologia assim, mas podem ser defendidas com a marca, com muitas outras coisas. Portanto, Certo. nós aqui no IPN ajudamos também as pessoas a utilizar essas ferramentas. Temos aqui um departamento que ajuda com isso, e é importante, no fundo, primeiro, explicar o que é, entender, porque Claro. às vezes as pessoas veem que eu quero patentear aqui a minha ideia. As ideias não são patenteáveis, malta. Já agora, Sim. as Esqueçam isso. patentes as patentes incidem sobre funções técnicas concretas, ok? E o que eu posso, e muitas vezes quando eu tenho uma ideia de negócio, eu posso defendê-la de várias maneiras, mas eu normalmente digo que a melhor maneira de defender é fazer um grande negócio e ser o melhor no que se faz. Mas e às vezes também um bocado a ideia que as universidades, os centros de investigação, etc., estão muito longe da sociedade, é totalmente errado, ok? Eu passei por uma universidade, o Luís passou por uma universidade, todos nós passámos por universidades, portanto, nem que seja por isso, a universidade está toda ligada à sociedade. E depois nós temos muitos mecanismos onde a investigação, o que é desenvolvido nas universidades, pode chegar às empresas. Obviamente, o que é que acontece? Nós pagamos os nossos impostos, as universidades são financiadas por todos e, portanto, Uhum. também não é justo, não é lícito que todo o conhecimento que é gerado na comunidade seja entregue a só Claro. Stakeholder lá, um agente. um Então, agente. e daí essas questões, e acho que essas questões em Portugal são suficientemente, portanto, a legislação é uma legislação bastante, Uhum. não é muito progressista, mas é Certo. suficientemente progressista e, portanto, tem mecanismo para que as empresas também defendam o seu investimento, mas que também nós, enquanto sociedade, nós, enquanto conjunto, consigamos produzir mais e melhor conhecimento que seja bom para todos. Não é? Porque esta ideia Claro. as universidades, não sei sentido, são das melhores profissões da humanidade. E nós precisamos parte do que há de melhor na nossa sociedade, dizendo que estas pessoas vão ajudar as outras pessoas que depois no futuro Sim. vão fazer a nossa sociedade e esta construção é genial, é uma construção que nos ajuda a todos. Portanto, num certo sentido, eu sou muito defensor da universidade pública, haverá defensores de outros Claro. tipos de universidades, não tenho problema nenhum em relação a isso, mas esta ideia de multiplicar o conhecimento é essencial. Ou seja, nós só chegamos onde estamos agora porque o conhecimento se multiplicou e se partilhou. E, portanto, esta forma de apreender este conhecimento, que depois se materializa em empresas e em Claro. tecnologias como aqui as que estamos a utilizar, é muito giro ver acontecer. Nós, em Portugal, temos universidades muito estabelecidas, como a Universidade de Coimbra, temos universidades mais recentes, mas também que já têm muitas áreas tecnológicas, e, portanto, temos que as valorizar, ok? Ou seja, Claro. eu não posso esperar que a universidade produza bons resultados se não tem lá recursos, ok? É isso mesmo. Também, às vezes, assim, uma crítica muito fácil de fazer. Tá? Eles deviam Claro. produzir mais. Ok. Nós precisamos ter pessoas, precisamos ter equipamentos, precisamos ter recursos. E depois temos que ter esta colaboração de sinergia com as empresas, não é? No fundo, as universidades não devem trabalhar só para as empresas, porque as empresas muitas vezes têm também uma visão de muito curto prazo, e nós É queremos que as isso. universidades resolvam problemas de Mais a longo longo prazo, prazo. Sim. que às vezes, se calhar, ainda não há uma solução prática, e essa investigação é muito importante. O exemplo, só aqui um exemplo muito Uhum. prático, tem a ver, por exemplo, com a vacina do Covid e os testes do Covid. Eles foram possíveis porque houve pessoas que tiveram a investigar aqueles problemas ainda sem ter uma aplicação prática. E só quando Certo. só quando há um empreendedor ou uma empresa que, epá, eu gostava desta Que aplicação juntou, prática. né? Portanto, é importante que haja esta e que nós dediquemos recursos, ok? E esse em Portugal nós não dedicamos, na minha opinião, O suficiente. suficiente.
Os números claro. estão aí, é uma área onde acho que até para nós não perdermos o balanço do investimento que fizemos no pós-25 de Abril nas universidades. Acho que é importante. E o posicionamento até é nosso, né? A nível de Sim, competitividade a nível de país na Europa e outros a nível e se nós mundial. vemos, nós andámos muito, mas os nossos níveis, quer dizer, nós ainda temos, eu não sei os números agora de cor, mas nós temos certamente ainda menos de metade da população com o ensino superior, ok? Sim, sim. E isto não é bom, não é? Há Nós há uma podemos, falta de literacia no meio deste processo, seja ela digital ou não. não, e quando tu vês as economias mais desenvolvidas, a Holanda, os países nórdicos, etc., tu tens níveis de educação muito altos, que é normal as pessoas. Claro, Quer dizer, têm tempo para estudar, para investigar, para serem melhores. E acho que ainda é um esforço que temos que continuar a fazer, mas depois esta sinergia que é importante com as empresas, porque depois são as empresas que são um veículo para, no fundo, extrair e materializar esse conhecimento em produtos e serviços. E, portanto, claro. é neste eixo que nós trabalhamos também muito. Eu acho que há excelentes exemplos em Portugal. Poderemos fazer melhor, sim, poderemos fazer melhor, sem dúvida, Claro. mas o conselho, se calhar, então, o segundo conselho que eu dou aos empreendedores e às empresas é não tenham medo de falar com as universidades e venham ter Sim, os, o IPN e outras instituições. Um dos nossos motes é desafiem-nos. claro. Desafiem-nos, tragam-nos os desafios, porque nós em conjunto vamos certeza resolvê-los melhor. Quando pudermos, também quando não pudermos, também dizemos, epá, esse desafio não é Claro. para nós e está aqui outro caminho que podem tomar. Claro, Jorge, eu acho que, e tu tens essa função, ou seja, tu és persona, corrijo-me, na Universidade de Coimbra, tens também a parte de mentoring na ELSE e no STARS. Como é que Muito tu vês errado. esta relação entre a academia e a parte de empresa, como tu dizes, e como é que tu, como disseste há pouco, ou seja, apanhas muitos jovens e tens de ter uma abordagem diferente de formação, de literacia, que se calhar tem que ser adaptada à realidade de hoje. Como é que tu tentas esta sinergia toda? São coisas dispares, Muito- mas são coisas muito, muito diferentes. Eu tenho essa felicidade de trabalhar em áreas muito diferentes e gosto de o fazer. Quando falamos de educação e estas aulas que me convidam a dar aqui na universidade, tem muito a ver com isso, que é de como é que tu te consegues ligar à ficha com as preocupações dos estudantes hoje e, acima de tudo, passar aquilo que deves ou achas que é Uhum. importante no teu tema. E, por exemplo, no meu caso, eu dou uma cadeira que se chama Empreendedorismo e Gestão de Empresas para alunos de mestrado em Engenharia Informática. Portanto, Bom, eles estão preocupados com mil e uma coisas, se calhar para fazer empresas não é, até porque têm quase pleno emprego, mas é muito interessante porque o que é que eu lhes trago? Eu trago-lhes a mentalidade da gestão. Okay? A mentalidade da gestão que é muito importante porque tu, mesmo que sejas um, um freak, um geek. um geek da tecnologia, tu vais ter que gerir equipas. Mais tarde ou mais cedo vais ter que ter gestão de projetos, etc. Portanto, é dar um bocadinho essa mentalidade, mas com os desafios de hoje. Tem que ser com os desafios de hoje. Eu não posso dar com os desafios do Taylor Claro. e do Ford, etc. Eles são importantes, ok? Mas o que é que é hoje gerir uma equipa que está não necessariamente no mesmo espaço, que está em fusos horários diferentes, com culturas Culturas diferentes? diferentes. Certo, culturas Esses diferentes. são os desafios de agora, ok? E esses desafios eram desafios que, lá está, 2019, 2011, não se colocavam tanto. E hoje colocam-se, eu acho que across, em todas as áreas. Depois, essa lógica de, no lado da mentoria, ou seja, isto no lado da educação tem muito a ver com isso, e nós passamos aqui Uhum. algumas boas ferramentas. Pá, o que eu quero é que os meus alunos tenham boas ferramentas e saibam pensar, até porque pensar é grátis, e, portanto, Certo. é isso que eu quero. Do lado da mentoria, por exemplo, no caso do AT Health, que basicamente é a maior rede de inovação ligada à saúde, Saúde. e que junta instituições como nós, mas junta universidades, hospitais, indústrias farmacêuticas, etc. E nós apoiamos aí já um desenvolvimento mais estruturado de novas soluções nesta área não necessariamente de medicamentos, mas muitas vezes de outras soluções, ou seja, soluções de monitorização, os medical devices, ou seja, tudo o que ajuda, Sim, porque a saúde é um tema muito transversal. A saúde, eu não sou médico, nem de claro. todo, mas a saúde tem a ver com como é que nós, com estas coisas, monitorizamos tudo, como é que fazemos uso desses dados, como é que podemos ter melhor diagnóstico, etc. Então, há um conjunto de temas. E Claro. aí, o papel de mentor já é um papel um bocadinho diferente. Aí já é, por um lado, colocar questões, não é? Ou seja, perceber se aquelas pessoas que estão a fazer um caminho entendem bem os passos que Uhum. precisam de tomar.
tomam consciência desses passos, do ponto de vista da tecnologia do negócio, regulamentar, por exemplo, na área médica é muito importante, e depois, nessas grandes, desculpem nos bottlenecks, nos grandes desafios, dar-lhes uma, duas, Isto, três hipóteses de solução. bem, E acho que esse é o papel do mentor, não? Mais uma vez, tu não vais decidir pelo empreendedor, até porque sim, a dar possibilidades, né, que podem ser, possibilidades, exatamente, poderão ser aplicadas. Vá. e nas possibilidades, ajudá-lo a refletir sobre o que é que são, o que é que tu vais ganhar e o que é que tu vais perder em cada uma das opções. São sempre, é complexo, eu acho que tens que saber o que não sabes, ok? É muito Certo, importante. Eu não aconselho pessoas, ou não tenho conversa de pessoas em áreas, e quando estou fora do meu pé, eu digo que estou fora do meu pé. Mais uma vez, o que é que eu procuro? Procuro ligar as pessoas a pessoas que saibam. Pá, o networking em si, ou seja, e agora, sim, para quem me está a ouvir, o networking é uma tarefa, entre aspas, que tu tens que fazer constantemente. ativamente, sim. Ativamente, porquê? Mas é porque é dar e receber. E essa aí é que eu queria chegar. Porque eu não posso só querer ter uma rede muito grande de amigos numa determinada rede social. Eu, quando sou solicitado, eu também tenho que dar de Pois, volta para quando precisar, não é? Eu, quando precisar do Luís, eu dar-lhe um toque e o claro, Luís me atender e me responder. E esse claro, trabalho, é um trabalho, quer eu seja empreendedor, quer eu não seja empreendedor, ou nunca esteja sequer a pensar em criar uma empresa, é um trabalho muito importante. Porque a tua rede de relações pessoais faz com que tu cresças mais e que possas, mais uma vez, resolver mais e depressa os tornas-te problemas. e tornas mais visível, né? Porque às vezes, se calhar, pessoas que tu não e já deve ter acontecido, já me aconteceu a mim, pessoas que estavam com coisas e dizer assim, mas já falaste com a pessoa A, e eu pá, falo com ela todos os dias e nunca falei disso, né? Parece que tipo, estava mesmo ao meu lado, Não, né? opa, o poder das redes de pessoas, pá, é excelente. Eu tenho tido, se calhar, também muita sorte, muita fortuna nas pessoas que tenho conhecido ao longo da minha vida e que me têm ajudado imenso e que eu também procuro retribuir, às vezes, ajudando pessoas que eu não conheço, e porque acredito um bocado nesta lei do retorno, que isto, pá, se tu és positivo agora, se dás, vais receber mais à frente. E não podes esperar que seja já amanhã, não é? Eu não posso ser. E tem que ser de uma certa forma genuíno, porque nós, o que eu sinto é Ah, que quando completamente, porque eu acho que eu costumo tentar passar essa mensagem aos meus filhos, que é se tu deres, mais cedo ou mais tarde vais receber. De qualquer forma, atenção, não interessa como, não tens que procurar, vais receber. É um ciclo, por isso. E tu não tens que ser. É assim, epá, isso é altruísmo que tu fazes. Não, não. Eu tenho. O IPR, apesar de não ter fins lucrativos, é uma operação. Nós somos muito responsáveis com as contas e eu Claro, ajudo muitas pessoas. tem que ter estrutura, tem que ter organização, porque senão, com o Exatamente. respeito. Quando as empresas. As empresas têm que ser sustentáveis, mas esta capacidade de eu criar relações, de eu ser positivo para as pessoas, de eu dar, eu acho que é um valor muito importante para nós enquanto sociedade e para nós enquanto empreendedores, ok? Porque eu, se for um melhor profissional e for um profissional generoso, um, honesto e que as pessoas confiem, pá, isso Integridade, não é? traz-te imensos Integridade. resultados e faz-te dormir melhor à noite. Eu durmo, Certo, durmo muito descansado e, pá, porque acho que tento ser essa boa pessoa que eu gosto que os outros pensem de mim, mas não quer dizer, eu claro. tento sê-lo, não tento pensá-lo, isso é muito Não, importante. e de uma certa forma, parece que aquela dica ou partilha que nós demos contribuiu, de uma certa forma, não estamos à espera de ter nenhum tipo de reembolso, atenção, não é isso. Não, 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 de Mas, todo, de mas todo, de sentimos, todo. mas sentimos que, pá, que até ajudámos ele a procurar, olha, ele estava à procura da pessoa A e ele já lhe disse com quem falar, por assim dizer, não é? Pá, eu acho que ajudar alguém nunca fez mal. Não, e acho que devíamos ter isso mais, talvez, na nossa sociedade, se calhar às vezes esquecemos-nos disso, talvez à velocidade que nós andamos, independentemente da tecnologia ou não, às vezes esquecemos-nos disso, não propositadamente, mas perdemos esse foco, né? Então, o foco, atenção, porque muitas vezes nós associamos os temas do altruísmo, da solidariedade, etc., parece que são coisas de caridade ou ligadas ao. Não, nós, enquanto espécie, quer dizer, nós Uhum. ligamos porque nós conseguimos trabalhar em conjunto enquanto sociedade e nós somos solidários uns com os outros, quer dizer, só assim é que chegámos aqui, porque se eu descobrisse qualquer coisa, eu descobria a cura para o cancro e depois guardava só para mim, quer dizer, não Não é, servia de nada. Quer dizer, e, portanto,
e mais uma vez não entendam isto como uma posição política ou o que seja. Independentemente de nós sermos mais ou com uma cor política ou mais com outra cor política, a forma de trabalharmos em conjunto e com a sociedade é muitíssimo importante e só assim é que esta construção chegou onde nós estamos e que nós queremos que os nossos filhos e netos Claro, também vivam numa boa sociedade. acredito que sim. Se calhar aqui já quase no final, aqui ia te pedir assim, mais três perguntas, que era algum livro, algum filme que gostasses de recomendar, ou palestra? Opa, há muitos. Se há algum Assim, olha, que- eu vou recomendar um que estou a ler agora, e que eu não sei, portanto, não sei o fim ainda, mas que mas estás a estou a gostar. gostar, estou a gostar muito. Li uns quantos livros agora nas férias, porque nós estamos a gravar isto Sim. numa altura de férias. Eu estou a ler um livro que se chama O Código da Criatividade, que é de um autor que se chama tem aqui Marcos. Agora estava aqui, olha, perdi as notas, mas é um livro de Sim. 2020, O Código da Criatividade. O autor é um professor de matemática em Oxford. Tem assim um nome esquisito, agora desculpem lá, mas Marcos do Satoy. é isso, exatamente. Tá, e é um livro muito interessante porque ele, apesar de ser 2020, já aborda muito este tema de como é que a inteligência artificial, quer dizer, qual é que é o papel da intervenção humana, etc. Tudo isto, desmistificando, mas também lançando aqui um conjunto de Uhum. desafios. E acho que é muito interessante, porque, mais uma vez, as pessoas muitas vezes olham para a tecnologia como um monstro de papão, não é? Era a máquina a vapor para os cavalos, não é? Isto era, Sim. eu, a Eletricidade, tudo. a internet, quer dizer, hoje já nós não vivemos sem internet, portanto, a internet foi uma coisa positiva para o mundo, certo? Claro. Acho que é, mas no início há sempre receios, e, portanto, obviamente que todos estes temas tecnológicos muitas vezes têm estes receios. Acho que é importante nós também refletirmos, o tamanho, a velocidade, o impacto das coisas é obviamente diferente, mas comparando muito com a internet, esta nova revolução digital que nós estamos a ver vai ter, obviamente, impactos muito interessantes. Certamente que alguns empregos serão terminados, etc. Mas, como é que eu dizer, eu acho que ninguém ficou chateado por haver menos pessoas a meter pás de carvão para dentro de fornalhas, não é? Portanto, acho que nós Sim. ficámos melhor enquanto humanidade. E, portanto, é entender como é que esta tecnologia pode ajudar, e, portanto, esse livro é um livro muito interessante. Pá, eu não me canso de recomendar talks do TEDx. Eu acho que Sim. a quantidade de talks boas que há, por exemplo, sobre empreendedorismo, acho que é excelente, mesmo E é para quem está. difícil acompanharmos, que aquilo é viciante. Epá, aquilo é viciante, de facto, e há um conjunto de pessoas que eu acompanho e gosto. A ideia dos podcasts é uma ideia também muito, muito boa. Há um conjunto de podcasts hoje disponíveis sobre tecnologia, sobre transformação digital, sobre empreendedorismo, que é bom, que é muito bom ouvirmos, e portanto acho que é, e o teu caso é um deles. Eu fiquei muito agradado quando tu me convidaste, porque primeiro gosto muito do teu conceito, portanto, learning, creating and sharing. Eu acho que é muito também no que é a minha filosofia, e portanto, pronto, olha, não há falta de boa informação, e leiam e ouçam e discutam, que eu acho que é o melhor. Usufruam. Olha, aqui algum conceito que já te deram que tu guardes como referência? Olha, eu tenho, é muito engraçado, eu tenho tido muita felicidade na vida de ter encontrado pessoas que me ajudaram muito. Desde a minha família a todos. Mas um dos primeiros chefes que eu tive disse uma coisa muito importante. Ele ensinou-me a contar até 10, que era uma coisa que eu já sabia, mas que fazia pouco. E que tem muito a ver também com o que eu era com 20 e poucos anos, com a impulsividade e etc. E tem a ver com o sentido de contar até 10 antes de nós dizemos qualquer coisa ou respondemos a qualquer coisa, especialmente importante. Acho que é uma característica muito boa. Tudo tem o seu ritmo. E nós, nesta voracidade que vivemos, hoje somos muito compelidos a falar, a partilhar, pá, na hora. Mas, o imediatismo de algumas coisas é boa, mas nas decisões importantes e nos negócios, saber contar até 10 é muito importante. E, portanto, eu acho que esta de não ter pressa, ok? Sim. Não ter pressa foi uma coisa que disseram há 30 anos, mas que eu acho que ainda se aplica hoje muito. Um,
Outro muito importante que eu diria, se calhar, mais neste tema da inovação, que é não ter medo de fazer, de testar e de ajustar. O medo do erro é se calhar algo que está, não sei, culturalmente. Geracional ou talvez educacional, talvez, não é? Ou seja, nós muitas vezes, e agora estamos a falar em Portugal, porque é aqui que nós estamos, nós Sim, boicotamos um bocadinho, ok? sim. Este medo de falhar, falhar faz parte, nós não aprendemos a andar sem cair. Isto todas as imagens que vocês podem imaginar, nós na vida aprendemos muito também pela experimentação. E, portanto, nas empresas e nos negócios, na nossa vida, acho que temos que fazer, temos que testar, temos a capacidade de aprender e melhorar. Portanto, essa se calhar, esses dois conceitos. Portanto, contar até 10, ou seja, também ainda assim refletir, mas testar é o meu conceito. Boa. Durante essa jornada toda profissional que ocupa bastante tempo profissional, sobra tempo para algum hobby? Sobra sempre. Eu acho que eu não sou, quer dizer, haverá pessoas mais workaholic, eu não dedico muito tempo à minha atividade, às minhas atividades, porque gosto, porque me motivam, porque Claro. vou. Eu tenho um dos hobbies que tenho, prende-se muito com as viagens, e as viagens, quer sejam no âmbito pessoal ou no âmbito Sim, profissional, pá, o contacto com outras culturas, com outras pessoas, acho não só enquanto turista, ou seja, naquele sentido sim. de invasão, mas mais no sentido de aprender com outras culturas. Eu tenho tido experiências, algumas proporcionadas aqui pela minha atividade profissional, pelo IPN, de visitar sítios assim diferentes. Pá, e nós aprendemos tanto, mas tanto, 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 É primeiro, enriquecedor, não é? primeiro percebemos a felicidade que nós temos de estar no hemisfério certo, entre aspas. Temos muita sorte. Nós temos um contexto, que é um contexto europeu, de uma sociedade equilibrada, laica. Há coisas muito boas que nós temos aqui em Portugal e que temos que defender. Depois que temos. Não há bons nem maus. Há formas Sim, diferentes de se organizar e de ver a vida. E quando nós vamos. Estive agora, ainda recentemente, na Jordânia, não na parte mais turística, mas na parte mais norte, onde estava a Síria. E foi das experiências, e ainda ligado com esta questão das uhum. startups, das incubadoras, que é muito difícil montar uma empresa em Portugal. Pois é, então olha, agora tenta montar uma empresa a 20 quilómetros da Síria, com mísseis e com rockets a arrebentar do outro lado. E há pessoas a Pois. fazê-lo, e há empreendedores, e há vontade, e há querer, e portanto, nós olhamos para estes exemplos, eu acho que é muito enriquecedor. Por um lado, para ter que ser pessoalmente, mas depois para entender que nós temos condições que são condições ainda assim fantásticas, e vivemos num país que é um país que eu muito gosto, e quanto mais viajo, mais gosto de viver cá. E portanto, esse se calhar será assim o meu guilty pleasure, que é poder usufruir da viagem. E depois gosto muito de correr. Sou um corredor já de muitos anos e faço Por exemplo. por prazer e por alguma atividade física, que acho que é importante que Claro. todos nós consigamos ter uma atividade que nos dê algum prazer e alguma atividade constante. E correr para mim é uma atividade que eu pratico também como forma de fazer reset Libertar. time e que que é giro que qualquer pessoa pode fazer, basta comprar umas sapatilhas e calçar Só, e se andar. costuma dizer, só depende de ti, não é? Só é isso, é uma atividade que pode ser um bocadinho solitária, mas eu como tenho uma Sim, vida que já tem muita atividade com outras pessoas, às vezes também é bom ter um tempo para nós, mas também é possível fazer em grupo, hoje há cada vez mais sim, grupos de corrida, grupos de trail. E é uma atividade que eu não é fácil, depois claro. requer aqui algum tempo, mas tem E uma coisa. disciplina. É isso, para mim foi muito importante, foi a questão da autodisciplina, de tu te comprometeres com um conjunto de corridas, de Pessoa. treino que tens que fazer, e perceber que ainda assim, no meio destas confusões todas e de filhos e do dia a dia, tu consegues ter essa organização e poder ter prazer disso. E, portanto, quando as pessoas encontram uma atividade, seja ela um desporto coletivo, individual,
voluntariado, para fazer essas coisas que realmente também fazes para ti, com gosto, e acho que isso é importante. No meu caso, pronto, é correr, é um bocadinho masoquista, mas é uma coisa que me dá prazer. É isso que é mais importante. Olha, Jorge, agradeço mais uma vez a tua presença e parabéns pelo projeto, a ti e a toda a equipa, e vamos falando, de certeza. Ok, obrigado, Luís, obrigado a todos que nos ouviram e estejam em contacto, e é fácil encontrar-nos aí no digital, mas também no real, venham cá. No lugar, é isso mesmo. Obrigado.